Olá, sextando, bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo da aula passada, que era sobre Grécia Antiga. E aí, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o que aconteceu com a Grécia após as invasões dos dórios e a primeira diáspora, certo? Então, o objetivo da aula é explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da polis e nas transformações políticas, sociais e culturais, e entender como aconteceu a segunda diáspora e a formação das principais cidades e estados gregas, que é Atenas e Esparta. Bom, uma breve introdução. Vimos na aula passada como se deu a primeira diáspora grega com a chegada dos dórios na região da Grécia. Muitas famílias se dispersaram, fugiram para outras regiões a fim de fugir dos ataques dos dórios e tentar se fixar em outro território e desenvolver novas civilizações. Daí eu pergunto a vocês, e o que aconteceu com os demais que ficaram e com os dórios? Então, a gente vai ver que ficaram algumas famílias, enfrentaram, claro, os dórios, ou os dórios se localizaram numa região, que foi na região de Esparta, e aí, assim, a gente vai ver que a civilização grega ela começou a tomar outro rumo. Então, é o que a gente vai estudar na aula de hoje. Esse período, certo? Pós-primeira diáspora, é o período homérico, que foi marcado pelas obras de Ilíada e Odisseia, que é a obra, que relata o cotidiano, guerras, etc., da história da Grécia Antiga. E o autor é Homero. As famílias que continuaram, elas formaram gênos. Gênos eram grupos familiares, certo? E tanto que é chamado de comunidades gentílicas, ou seja, eles formaram, eles se uniram em famílias, e aí cada família adquiriu ali uma terra, e eles tinham um líder, Cada gênio ele tinha um líder, e o nome do líder era Pater. E esse Pater, ele tinha funções religiosas, administrativas e judiciais. E aí, gente, nesse primeiro momento, como tinham poucas famílias ainda nessa região, o que acontecia? Ninguém era dono de nenhuma terra, tudo que era produzido era de uso coletivo, certo? Ou seja, todo mundo ali vivia pacificamente, as terras não tinham donos, mas cada um ali vivia, na sua área, e tudo que eles produziam era de uso coletivo, inclusive a terra. Só que com o passar do tempo, as famílias foram crescendo, os recursos produzidos já não eram suficiente para todo mundo, e aí não eram mais divididos igualitariamente. E aí o que aconteceu? Causou uma desigualdade entre os membros dos gêneros. Por quê? Como os recursos não eram suficientes para todo mundo, eles começaram a estabelecer, tipo, esse terreno aqui é meu, esse terreno é de fulano, esse terreno é de ciclano, e tudo que é produzido aqui é desse grupo, certo? E aí deixou de haver uma divisão igualitária de tudo que era produzido, inclusive a terra. E os grupos que eram menos favorecidos, ou seja, que tinham menos recursos ou que não tinham terra, eles abandonaram os gênios nessas comunidades gentílicas e foram para outros lugares, se dispersaram para outros lugares a fim de achar novas terras para eles produzirem e morarem. E aí esse período ficou conhecido como a segunda diáspora. Então nós tivemos a primeira diáspora, que foi marcada pela invasão dos dórios, e a galera que fugiu, se dispersou, tinha esse objetivo, de fugir por conta dos dórios. E agora, após essa primeira diáspora, nós tivemos aí a formação de grupos familiares, que eram os gênios, e o líder era o pater, certo? E aí, a princípio, tudo era de uso coletivo, tudo era de todo mundo, só que
as famílias foram crescendo e os recursos ficaram insuficientes, e aí cada pater ficou com sua parte, né, e para sua família, e aí os demais que não ficaram com nada, eles abandonaram os genos, né, e fugiram, e aí esse processo é chamado de segunda diáspora. E aí a gente vai ver o que aconteceu pós segunda diáspora, ok? Mas vocês sabiam que os genos eram um tipo de organização social na Grécia Antiga durante o período homérico? Era uma espécie de clãs ou grandes famílias. Cada geno era chefiado pelo homem mais velho e o poder era passado de pai para o filho, que era um primogênito. E aí o pater era o mais elevado estatuto familiar na Roma Antiga, sempre em uma posição masculina. O termo é latino e significa literalmente pai de família. Tanto que é a partir do pater que nós vamos ter o conceito de patriarcado, que é uma liderança, né, feita pelo pai da família, ok? E aqui esse desenho que vai ilustrar para vocês esse período, né, o homérico, que foi marcado pelas obras de Ilíada e Odisseia. Formou-se os genos, o líder era o pater, a princípio tudo era de uso coletivo e distribuído igualitariamente para todo mundo, porém o pater, ele, como viu que os recursos não dariam para todo mundo, ele dividiu, né, cada pater pegou sua parte, e ficava com a maior parte. E os demais ficavam com uma menor parte, então não era uma divisão igual. E aí o que aconteceu? Essa galera aqui, ó, fugiu, e aí aconteceu a segunda diáspora, ok? E aí, pós-período homérico, nós temos o período arcaico, né? Quando essa galera se dispersa, abandona os genos, aí essas comunidades gentílicas, elas, né, acabaram, se desestruturaram. Então, o período arcaico foi marcado pelo fato das famílias, né, genos que migraram para outros territórios e começaram a produzir e a formar as suas cidades. E aí os pequenos grupos dos genos se expandiram e começaram a formar as cidades, a polis grega, né, cidades e estado. Ou seja, os genos se desestruturaram, né, óbvio. O pater continuou sendo líder, só que aí eles começaram a desenvolver uma nova civilização. E aí eles começaram a se dividir. E aí com isso nós tivemos a formação de várias cidades e estados. E uma delas, né, duas delas, que são as principais, é Atenas e Esparta. E existiram centenas de outras, mas as que a gente vai estudar é Atenas e Esparta, ok? Mas a princípio nós vamos estudar Atenas e Esparta na próxima aula. E aí, gente, basicamente o período arcaico ele foi marcado pelo poder do pater. E aí o que ele fez? Ele distribuiu esse poder com os seus familiares, com os eupátridas. E aí os eupátridas, né, dos eupátridas, formaram as frátrias, certo? Outros grupos que ficavam abaixo. E das frátrias nós tivemos as tribos. E aí, basicamente, a civilização, né, a sociedade grega, era dividida dessa forma. E diante desse contexto, gente, nós temos a formação das principais cidades e estados gregas, né, a polis grega, que é Atenas e Esparta. E aí, na próxima aula, eu irei explicar para vocês como que eram essas duas civilizações, ok? E por hoje é só. Qualquer dúvida, me procurem no fórum. E até a próxima aula. Um abraço.